Diz assim a Escritura: porventura ignorai, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se viver no além do marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estávamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Oremos. Pai, nós louvamos a Ti pela maravilhosa graça que o Senhor dispensou sobre nós, nos atraindo ao Teu Filho, nos vivificando, nos unindo na morte e ressurreição dEle, ó Pai, e nos fazendo aprazível para Si no amado. Nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza à verdade do texto dessa noite. O Senhor me dê graça para falar de maneira que possa ficar claro que o foco do texto é a Tua glória, é o bem da nossa alma. O Senhor edifique Teu povo, Deus. O Senhor trabalhe nos nossos corações. Ajuda-nos a entender melhor o que é a vida eterna, como vivê-la, ó Pai, como usufruir melhor desse presente que o Senhor nos dá. Livra-nos das investidas do maligno, Senhor, que nada pode nos atrapalhar nessa noite. E em nome de Cristo nós oramos em Ti e agradecemos. Amém. Estamos caminhando na argumentação que Paulo faz a respeito do poder da graça de Deus. Lembra que nós traçamos da última vez, lá no capítulo 5, no versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Lá de trás, o que Paulo está fazendo é o seguinte: notem a diferença daqueles que estão em Adão, daqueles que estão em Cristo. Basicamente, não se trata somente de eu criei em Cristo, nada a ser visto na vida. O que Paulo está tratando é aquele que confessa a Cristo, é visível o efeito dessa confissão no seu andar diário, no seu dia a dia, a semelhança com Cristo, a transformação da sua vida. Nós temos visto várias analogias que Paulo traça a fim de demonstrar nossa união com Cristo e os efeitos da mesma sobre nós. No capítulo 6, no finalzinho, nós vemos o exemplo da servidão, que assim como no Império Romano, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, eles entenderam muito bem essa ilustração. Olha, vocês veem que há senhor e que há escravos e que há servos. Antigamente, o pecado era o vosso senhor, ele que ditava as regras, ele que dava as ordens e vocês simplesmente obedeciam. Mas uma vez que Deus, pela sua graça, tirou vocês debaixo desse jugo, vos libertou desse poder opressor, Ele vos colocou na pessoa de Cristo. Cristo é o vosso novo Senhor. É Ele quem dita as regras. E de coração vocês obedecem. Lembra no versículo 17 do capítulo 6 de Romanos? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. O Evangelho ele não mexe somente com a mente da pessoa. Ela se torna mais positiva no seu pensamento, ou mais para o bem no seu pensamento. O Evangelho não visa só tratar as emoções, como muitas pessoas às vezes se apresentam na igreja, ou se aproximam da igreja quando estão com terríveis aflições emocionais e acham que aquela convivência se torna uma terapia, um convívio terapêutico. O Evangelho não visa somente lidar com as nossas emoções.
O Evangelho lida com todo mundo. Ele transforma, ele nos transforma de todo. Versículo 5 foi onde nós paramos da última vez, no capítulo 7. Paulo, no versículo 1 até o versículo 4, ele usa essa segunda ilustração. Vocês morreram em relação a ele. Não há mais nenhum tipo de vínculo em que vocês devem alguma coisa a lei. Da mesma maneira que se você estiver devendo, tem uma dívida grande, se você morrer, o devedor não vai lá no seu sepulcro, no seu túmulo, te cobrar. Se você visse alguém fazendo isso, do que você chamaria essa pessoa de louco? Da mesma maneira, a lei não tem poder sobre aqueles que morreram para ela. Mas lembre-se que não é a lei que morreu. Somos nós que morremos para ela. Depois Paulo ele faz a outra pontuação no versículo 5. O que é viver na carne? As pessoas que andam dominadas por sua natureza terrena, pelo pecado que comanda essa natureza. Ele diz no versículo 5, como um ato passado, não como algo comum agora, porque quando vivíamos segundo a carne, quando a carne dominava nossos pensamentos, nossas emoções, ditava o que havíamos de fazer, as paixões pecaminosas ou os desejos da carne, nós pautamos muito bem, acho que vimos de uma maneira bem clara que o pecado tem vontade, que nós temos a nossa vontade como pessoas, mas o pecado, ele sugere, ele lança situações, sugestões a fim de que nós nos sujeitemos à vontade do pecado. Por exemplo, no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos diz assim: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o pecado tem paixões. Mas lá em Efésios 4:22 diz que essas paixões são enganosas. Então, em suma, o que o pecado faz é te oferecer uma mentira. Você tem uma determinada situação, você sabe o que você deve fazer, mas do nada surge na sua mente uma segunda opção, uma segunda via, um segundo meio de lidar com a situação em que você sabe que não é o correto. Você está pensando que fazendo daquela maneira você vai obter um benefício imediato, mas o que o pecado faz é nos cegar para as consequências das atitudes que tomamos quando obedecemos a ele. O pecado ele vai agir dessa maneira. Primeiro, quando há um engano no pecado, ele tira Deus da jogada. Quando Deus é o centro, quando nós estamos fazendo as coisas pautadas por Deus, nós entendemos que há um padrão, que há certo e que há errado, e quem determina isso é a pessoa de Deus. Quando o pecado entra, Deus sai e eu me torno esse padrão. Não é mais Deus que manda na minha vida, é o João Vitor. Então o que o João Vitor achar que é o melhor, é isso que eu vou achar como certo e errado. Mas por trás disso, nós somos é como se fosse uma marionete no meio do pecado. Uma vez que o pecado entra, Deus sai, e você se torna o padrão, a segunda questão é que você perde os limites. Porque nós nunca estaremos satisfeitos. O pecado sempre vai nos puxar um abismo, chama outro abismo. E a terceira questão é que quando as pessoas que estão ao nosso redor nos veem ultrapassando este limite, elas vêm para nos lembrar de que, olha, você está pecando, você está desobedecendo, você está indo além, nós olhamos para essas pessoas como inimigas da nossa alegria, como aquelas que querem o nosso mal, e nós assim tratamos mal os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo e por aí vai. E por último, o pecado tira o senso do perigo. Nós não fazemos caso de que a Bíblia é bem clara, que o salário do pecado é a morte. E de que o fruto que o pecado produz é a morte. Hoje nós vamos ver, no versículo 6, duas questões aqui. Nós vamos tratar primeiro uma causa e efeito, nessa primeira parte do versículo. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós vamos ver a causa e o efeito dessa expressão. E depois nós veremos o duplo propósito dessa causa e efeito. Na segunda metade do versículo, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo ele conclui essa primeira parte da ilustração que ele trouxe no início do capítulo, dizendo o seguinte: agora. Ele fez uma analogia, olha, antes vocês estavam
fala assim, no versículo 5, agora que vocês não são mais assim, agora que vocês foram transformados, agora que vocês são uma nova criatura, e vocês são por quê? Libertados da lei. Esta é a primeira causa que nós vamos, a única causa. Libertados da lei. O que isso significa? Deus, por meio de Cristo, nos libertou, nos deu alforria da lei. Passa um capítulo aí, capítulo 8, versículo 1. Nós fomos libertados, ninguém se libertou, tá? Ninguém foi lá e rompeu as cadeias, conforme diz no Salmo 2, né? Sacudamos as algemas. Nós fomos resgatados por mão poderosa. Romanos 8,1 diz: agora, pois, novamente essa ideia do agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos libertos da lei. Segunda questão, nós fomos libertos por Deus por meio da morte de Cristo. Capítulo 6 de Romanos, no versículo 5 a 7 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, então é algo que nós devemos saber, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, nosso antigo eu. Aquele João Vitor que não tinha interesse nenhum pelas coisas espirituais, aquele João Vitor que amava as coisas do mundo, essa pessoa morreu. A pergunta é: você consegue se ver fazendo hoje, sistematicamente, o que você fazia antes de conhecer a Cristo? Não entra na sua cabeça. Você não vê proveito nisso, porque aquela velha pessoa morreu. O nosso velho homem morreu. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Lembre-se que Deus ele deu uma ordem para Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que dele comer, certamente morreria. Então, sobre o homem estava uma sentença de morte. Cristo, Ele tomou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, assumindo em nosso lugar a sentença de morte que estava sobre nós, e Ele morreu. Mas quando Ele morreu, conforme nós lemos aqui em Romanos 6, não somente Ele morreu, mas todos aqueles que o Pai deu ao Filho foram incluídos nessa morte. De maneira que sobre mim e sobre você não resta nenhum tipo de acusação. Por quê? Porque a conta foi paga, a justiça foi feita. Se a lei demandava a morte do pecador, o pecador morreu. Mas nós não somente ficamos na morte. O que aconteceu com Cristo? Ele ressuscitou. E essa ressurreição também é aplicada a nós, de maneira que podemos viver em novidade de vida. Terceiro aspecto dessa causa, de libertados da lei, nós fomos passivos. Foi um ato da soberania de Deus. Não fomos nós que proporcionamos toda essa libertação. Você não se libertou quando você disse eu creio. Para você e eu chegarmos a dizer eu creio em Cristo, eu recebo, alguma coisa foi necessária antes. Eu uso sempre a ilustração da incapacidade humana de vir a Cristo. Geralmente as pessoas usam uma ilustração errada, que é injusto isso, falar que o homem não pode ir a Cristo. É injusto isso que o homem não pode ir a Cristo. Não assemelha, não é como se uma pessoa que estivesse numa cadeira de rodas e literalmente não pudesse andar, e você chegasse nela e falasse, olha, levanta dessa cadeira de rodas e anda. Ou chegasse num cego e dissesse, olha, descreva para mim esse quadro. Não é dessa maneira que o homem é incapaz. A incapacidade do homem é uma incapacidade moral. Nós estávamos escravos do pecado a tal ponto de que a nossa vontade de maneira alguma se submeteria à vontade de Deus se Deus não nos libertasse dessa situação. Então imagine você, quantos aqui tem uma poltrona do papai em casa? Ninguém. Poxa, tá bom, eu quero ter uma poltrona. Mas lembra aquela poltrona bem confortável? Imagine que você está naquele seu dia de folga, sentada na poltrona, e por acaso você está assistindo algum programa que você gosta. Você está com um achocolatado na mão, está um dia friozinho, você está com uma coberta por sobre assim, o seu colo. Você está assim, olha, eu estou no céu, esse é o dia perfeito para mim. E chega a pessoa que
você mais odeia na sua vida? A pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro e diz: eu quero sentar no seu lugar, eu quero o controle remoto e eu quero essa sua caneca de chocolate quente. Ele pode levantar? Sim ou não? A pessoa pode ou não pode levantar de lá? Lógico. Mas a pessoa quer levantar de lá? Essa é a incapacidade do homem. Moralmente, o homem não quer Deus. Moralmente falando, o homem não tem a capacidade de escolher a Deus. E é necessário que uma mudança naquele coração aconteça, a fim de que quando ele ouvir eu quero sentar, Jesus Cristo chega a nós e fala: eu quero comandar a sua vida, eu quero ser o seu Senhor. Lembra? Nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos alienados de Deus, ou conforme diz no versículo 5, né? Porquanto quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, eu usei aquela ilustração da água com bicarbonato de sódio e vinagre. O problema não é a lei, o problema é a nossa natureza, que não é amiga da lei de Deus. Nós lemos um texto em Romanos 8, se pegar o Romanos 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí você vai para o versículo 5 do capítulo 8, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam, o que tem a mentalidade, né, conforme algumas traduções, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, a inclinação da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando nós estávamos na carne, quando éramos incrédulos, se Deus não agisse em nós, se Cristo naturalmente chegasse: olha, eu quero ser o Senhor da sua vida, e se não houvesse nenhuma ação de Deus, era isso que nós deveríamos de, dessa maneira que reagiríamos com Ele. Eu sou teu inimigo, eu não quero saber de ti. Eu não quero saber, não quero. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Então o que é liberdade? O que é essa liberdade? Não é aquela liberdade do livro de Juízes. Lembra no final do livro? Cada um procedia conforme bem lhe parecia os seus próprios olhos. Então pessoas acham que liberdade é o direito de fazer o que quiser. Tem alguns que entendem que liberdade é isso: eu sou livre e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Mas liberdade é o poder de fazer o que devemos fazer. Alguns dizem: liberdade é o direito que eu tenho de fazer o que eu quero fazer. Isso é o que o pecado lança na nossa mente. Você tem direito de fazer o que você quiser. Faça o que você quiser. Ninguém tem que te restringir. Mas nós não podemos esquecer que Deus deixou certas leis, que Deus deixou um padrão, e que na verdade a liberdade é o poder fazer o que devemos fazer. A causa é que nós somos libertados da lei. Não há mais aquele peso da lei sobre nós. Qual o efeito? Versículo 6. Já que fomos libertados da lei, o que é? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Não há mais nenhum tipo de cobrança. Não há nenhum tipo mais de acusação. Mas eu quero pautar aqui 4 coisas que estávamos sujeitos quando estávamos debaixo da lei. 4 questões. Primeiro, estávamos sujeitos à dívida que tínhamos com a lei. Quando estávamos debaixo da lei e quando nós errávamos o alvo, nós que tínhamos uma dívida. Olha, você está devendo acertar o alvo. Você está devendo obediência. Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 15. Vamos ler isso. Versículo 13, vamos para o versículo 13, capítulo 2 de Colossenses, versículo 13. Primeira coisa, nós estávamos sujeitos a uma dívida que tínhamos com a lei. Versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Cristo fez? Você está devendo? Não está mais. Você nunca mais vai ver esse tipo de cobrança na sua vida. Ninguém mais vai poder te cobrar. Eu paguei a sua conta. Lembra quando ele fala na cruz, está consumado? Tetelestai, eu creio que alguns irmãos já devem ter estudado essa palavra, que era a ideia de quando uma pessoa devia no mercado, ou era preso e constava do lado da cela dele, o tipo de crime que ele cometeu, e quando ele pagava aquilo, a pessoa na sociedade pagava aquilo, era de tetelestai, essa pessoa não deve nada, está consumada, ela completou. Cristo, ele pagou todos os nossos pecados. O que nós fizemos ontem, o que fizemos hoje, e o que vamos fazer daqui talvez meia hora. Tudo isso já foi incluído na conta. Então eu vou viver da forma como eu quero. Não é bem assim. Segundo, não somente estávamos sujeitos à dívida que tínhamos com a lei, mas também estávamos sujeitos à maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 14. Gálatas 3, do 10 a 14. Ou seja, a pessoa que está sem Cristo, ela está acumulando um tipo de dívida. Lembra lá no Apocalipse que os livros serão abertos? E serão lidos? As dívidas ali estão sendo marcadas. Olha, você fez isso. Há uma certa anotação e registro espiritual, celeste, dos pecados, e tudo isso vai ser posto. Essas são as acusações que estão contra você. Fuja para Cristo. Vá até Ele. Não somente estavam sujeitos à dívida, mas também à maldição da lei. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Parafraseando, qualquer que pense que possa alcançar o favor de Deus por suas próprias obras, vai ficar debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Terceiro, estávamos sujeitos à condenação da lei. Dívida, maldição, condenação. Tiago 2:10. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Tiago 2:10. Tiago 2:10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu vou observar os 10 mandamentos todos os dias da minha vida, a fim de que Deus me aceite. Se você quebrar um deles, para Deus é como se você tivesse quebrado todos os mandamentos e acabou-se a chance. Sujeitos à dívida, maldição, condenação da lei, por fim, estávamos sujeitos à morte. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, texto bem conhecido. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18:20 diz, vou esperar o pessoal achar. Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a perversidade do perverso cairá sobre este. Outro texto ainda dentro desse ponto é 1 de João 3, 4. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. A alma que pecar, esta morrerá. Estávamos sujeitos à morte. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como que eu e você poderíamos nos livrar disso? Como que poderíamos nos livrar de tão grande peso que a lei nos impunha em respeito a como se achegar diante de Deus? Somente pela graça de Deus nós somos libertos. Segundo, voltando para Romanos 7, nós vimos causa e efeito. A causa é que Deus nos libertou, o efeito é que nós não estamos mais sujeitos à lei, estamos mortos para ela. Quais são os propósitos disso? O que Deus intenta com isso? Qual é o plano dele em fazer isso na nossa vida? Metade do versículo 6: de modo que sirvamos em novidade de espírito. Esse é o primeiro propósito. Deus, ele causa-nos a nos libertar da lei, gerando o efeito de não estarmos mais sujeitos debaixo da servidão da lei, né, ou das acusações e imposições, aquele padrão de perfeição. E qual é o propósito? Para servirmos em novidade de espírito. A melhor maneira de entendermos essa expressão é entendendo o que o profeta Ezequiel diz no capítulo 36, versículo 26 e 27 do livro dele. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. O que é isso? Servir em novidade de espírito. Eu creio que em todas as Bíblias espírito está em letra minúscula. Não está se falando primeiramente da pessoa do Espírito Santo, mas ele está incluído. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentre vós, meu espírito. Você notou que no versículo 26, espírito está em letra minúscula, e no versículo 27, espírito está em letra maiúscula? Não é a opção do editor ou do tradutor, é assim mesmo. O profeta Ezequiel, Deus por meio do profeta Ezequiel, ele quer passar uma mensagem aqui. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Esta é a soberania de Deus. Mas o que segue é a nossa responsabilidade. Guardeis os meus juízos e os observeis. Deus, ele vai nos causar em andar nos seus estatutos, mas é nossa responsabilidade guardar os seus juízos e os observar. O que isso significa? Este novo espírito é uma nova inclinação ou disposição que temos com este coração de carne que recebemos de Deus. Lembra-se? Nós éramos desobedientes. Em Tito 3 nós lemos que éramos desobedientes, odiosos, mas quando se manifestou a benignidade de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, quando Deus entrou na jogada, mudando o nosso estado, este Espírito é uma nova inclinação que temos. Assim, antes de Cristo, nossa inclinação era para o mundo, a nossa inclinação era para a carne e para a vontade de Satanás. O que Deus faz? Ele muda essa inclinação. Por isso que não é só simplesmente dizer: não, eu creio em Jesus, como Tiago fala lá no capítulo 2, eu tenho fé, mas quais são as obras que levam a essa fé? Qual é a evidência dessa confissão no seu dia a dia? As inclinações que você tem do seu viver diário demonstram que você está realmente voltado para Deus ou não? Os ídolos, Deus falando para o
por meio do profeta Ezequiel. E essa promessa de início é para o remanescente de Israel, ou os eleitos, segundo a eleição da graça que é dito lá em Romanos 9, 10 e 11. Mas isso também é estendido aos gentios. Nós estamos vendo isso depois ali no capítulo 7 de Romanos, né, servindo em novidade de espírito. Esse novo espírito é uma nova inclinação, uma disposição que temos com este coração de carne que recebemos de Deus. Nós não obedecemos a lei de Deus apenas externamente. Pedra te lembra do quê? Do povo de Israel. As tábuas da lei. E quando Jesus chega lá em Mateus 5 e ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, a ideia que o povo tinha, especialmente a liderança religiosa daquela época, era que era só observância externa. Bom, desde que eu faça isso externamente, mas o meu coração não esteja voltado para isso, eu não estou pecando. Externamente, eu não estou adulterando com uma mulher, mas internamente o meu coração deseja ela, mas isso não é pecado, desde que externamente eu me mantenha nesse limite. Esta é a ideia que Jesus veio trabalhar. Não, a lei deve, vamos dizer assim, policiar e legislar e cuidar da fonte dos nossos desejos, da fonte da nossa vontade. Aqueles que servem ou vivem com um coração de pedra, eles só estão preocupados com o exterior. Bom, para que eu permaneça aqui na igreja batista regular, então eles têm um padrão de cantar hinos, têm um certo tipo de padrão de vestimenta, um certo tipo de padrão de fala. Internamente eu não estou interessado em Deus, mas eu me sinto muito bem aqui, então eu vou me adequar a esse padrão. Quando nós fazemos as coisas não de coração a Deus, mas simplesmente por estética. Nós não recebemos a lei de Deus apenas externamente, como é dito na pedra, mas obedecemos do íntimo do nosso ser, quando diz que nós vamos receber um coração de carne. Dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A palavra em espírito minúsculo pode demonstrar intenção ou inclinação. Vou dar alguns textos. Mesmo, tem lugares que a palavra espírito minúsculo vai denotar um espírito na questão espiritual mesmo. Espírito imundo, espírito de demônio. Tem outras áreas em que vai falar simplesmente da intenção, da inclinação. Um exemplo, Provérbios 1,19. Provérbios 1,19 diz assim: Salomão vem trazendo a não andar com os perversos, com os pecadores e o que eles querem. E quando chega no final, a conclusão desse primeiro pensamento, ele diz assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Não é como é dito aí: olha, eu estou com um espírito de adultério, por isso que eu adulterei, eu fui tomado, eu fui assim, abduzido, eu fui pego e eu não pude fazer nada. Não é essa a ideia do texto. Um espírito de ganância entrou na pessoa e a pessoa se tornou gananciosa. O que o texto está dizendo é esse tipo de mentalidade, esse tipo de inclinação, esse tipo de disposição voltada para a ganância, tira a vida de quem possui. Um outro texto para nós pensarmos é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. 1 Coríntios 4, 21. Deixa eu ver se você tem os Coríntios. Vamos para Gálatas 6. Não comentei outro texto errado. Gálatas 6. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, a disposição, a inclinação de brandura.
guarda-te para que não sejas tentado. Então a primeira coisa que Deus faz, lembra aquela ilustração do sofá? Deus muda a nossa disposição para o novo nascimento. Quando Ele nos causa nascer de novo, Ele muda a nossa disposição. Ele faz com que as coisas espirituais se tornem mais desejáveis a nós. Então, quando nós ouvimos o chamado de Cristo, nós atendemos. A segunda questão que Ezequiel fala, vamos voltar lá, Ezequiel 36, versículo 27. No versículo 26, ele fala da disposição. Ele muda a disposição. No versículo 27, ele fala daquele que vai orientar essa nova disposição, o Espírito Santo. Porém, dentro de vós, o meu Espírito. Ezequiel 36, 27. Porém, dentro de vós, o meu Espírito. Farei que andeis nos meus estatutos. Essa é a parte de Deus. E a nossa parte: guardeis os meus juízos e observeis. O John MacArthur, ele diz o seguinte nessa parte: a lei continua importante para o cristão. Pela primeira vez, ele é capaz de atingir a exigência da lei, que era o propósito de Deus quando ele primeiramente deu. Ele é capaz de atingir as exigências de justiça que a lei demanda, porque ele tem uma nova natureza. E o próprio Espírito de Deus, ele tem o próprio Espírito de Deus para o capacitar a obedecer a Deus. E ainda que ele não mais esteja debaixo do jugo da penalidade da lei, ele é mais fervorosamente desejoso por viver pelos padrões da lei do que o legalista mais zeloso. Com toda sinceridade e alegria, ele pode dizer, como salmista, no Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém. Deus faz isso em nós. Qual é o segundo propósito lá? Voltando para Romanos 7, versículo 6, nosso último ponto a pensarmos. O primeiro propósito é servirmos em novidade de vida, não pecarmos mais. Ele faz esse jogo. Antes nós pecávamos, agora nós servimos. O segundo propósito: não servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Muita gente pega essa expressão porque o espírito vivifica, mas a letra mata, ou não fazendo a caducidade da letra como desculpa para não estudar a palavra. Está vendo? O espírito vivifica, mas a letra mata. Você não precisa estudar a palavra. Você não precisa fazer curso de teologia. Geralmente eu ouço isso lá quando estou dando aula. Mas o que o texto está dizendo é quando a pessoa ela fica somente fazendo por causa das palavras. Simplesmente porque é uma letra, simplesmente porque é um texto, simplesmente porque está escrito, ela faz, ela não entende o significado espiritual por trás daquilo. Aquilo não penetra o interior da pessoa, ela para só no externo. O exemplo disso é em Romanos capítulo 2, versículo 25 e 29. Romanos 2, 25 a 29. Quem é o verdadeiro israelita? Quem é o verdadeiro judeu? Esse texto aqui é uma ilustração bem clara do que é não servir na caducidade da letra. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Seria a mesma coisa que dizer, olha, a sua confissão de fé só tem valor se você obedecer a Deus. Você dizer que crê em Cristo só tem valor se você viver em Cristo. A circuncisão só tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E a ideia não é que você transgrediu pontualmente. A ideia é, se você seu ser, você é um transgressor, você vive transgredindo, a sua circuncisão não tem valor nenhum. Olha, eu creio em Cristo, mas se você vive desobedecendo a Deus e vive como se Deus nunca existisse, a sua confissão se tornou em nada. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, não passou pelo rito físico da circuncisão,
E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Não obstante, a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, ou seja, se veste como judeu, fala como judeu, guarda os mandamentos como o judeu faz, mas internamente, no seu íntimo, ele não é amante daquilo que ele faz, ou da lei que ele segue. Não obstante a lei, versículo 21, porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, ou seja, o meu coração está marcado por Deus. A minha disposição interna está marcada por Deus. Lembra que a circuncisão era um sinal para distinguir o povo de Deus dos demais povos. Lembra que Deus deu isso a Abraão. Então, o que nos distingue dos demais não é o que nós fazemos principalmente exteriormente, apesar que o exterior é um reflexo do interior, mas é a disposição do nosso coração a Deus. Porque judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão aqui é no coração, no espírito, não segundo a letra. Essa é a ideia da caducidade da letra. A pessoa só faz porque está escrito. Não, eu vou vir vestido desse jeito porque a Igreja Batista manda, mas não porque eu quero, não porque eu entendo que isso honra a Deus, não porque eu entendo que isso é para a glória de Deus. Não, eu vou cantar esse hino porque é o que mais canta lá na igreja, entendeu? Todo mundo canta esse tipo de hino na igreja, mas eu não vou cantar porque é o que honra a Deus, é o que exalta a Deus, mas eu vou fazer porque é o que todo mundo faz. Não no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós não estamos obedecendo somente para fazer parte dele ou nos conformarmos com o padrão meramente por questões externas, mas fazemos por amor a Deus de todo o nosso coração. A pergunta é simples nessa altura do sermão: você serve a Deus de todo o seu coração? O seu coração é de Deus mesmo? Você tem essa noção de que a sua vida pertence a Ele? E de tudo que você faz porque isso é o que te alegra no íntimo. Não porque você quer viver bem exteriormente, não porque você não quer nenhum tipo de desconforto exteriormente aqui entre nós, mas porque você ama Deus, porque você entende, Deus me deu uma inclinação para Ele. Eu amo Ele, a minha alma deseja Ele, eu anseio por Ele, eu tenho prazer na lei dEle, eu amo a palavra dEle, eu amo o Filho dEle, eu luto para observar os mandamentos dEle, não para ganhar qualquer coisa, mas porque eu já ganhei tudo na pessoa do Filho dEle, e por isso eu faço essas coisas. Não com medo da punição eu faço essas coisas, mas eu faço porque eu amo. E essa é a diferença daqueles que estão em Adão. Fazem por qualquer outro motivo que não é Deus. Mas os que estão em Cristo fazem todas as coisas por causa da glória de Deus, por causa do amor que eles têm por Deus. Como está o seu coração nessa noite? Vamos orar. Pai, se podemos falar que temos uma inclinação para Ti, é porque o Senhor nos inclinou. Ó Pai, nós não temos por onde agradecer o privilégio do Senhor ter olhado para cada um de nós e ter resolvido nos salvar, ter resolvido pôr o Teu Espírito em nossas vidas, ter nos libertado do poder do pecado, da escravidão do pecado, da carne, de Satanás e do mundo, e ter nos colocado debaixo desse seu poder, o poder de amor, o poder de graça, o poder de bondade. Nós não Te servimos porque temos medo de Ti, no sentido de que o Senhor é uma pessoa que vai se ligar no primeiro escorregão, mas nós servimos-Te porque Te amamos. O Senhor nos ama, e por isso nós Te amamos. Nosso coração, de fato, seja confirmado com essas palavras, que temos um coração de carne, e não um coração duro para a Tua palavra, não um coração que resiste à Tua palavra, não um coração indiferente à Tua palavra, mas um coração sensível, um coração vivo para a Tua palavra. Tu leves cada um debaixo da Tua proteção nessa noite. Abençoe também o tempo que vamos ter logo mais em oração, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.